Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Assi Suzano Cast, oitavo episódio da nossa segunda temporada. É isso. Hoje, dia 2 de abril, um dia especial, um episódio para mim, pessoalmente, com um tema apaixonante. Com certeza, aniversário da nossa cidade, vamos falar sobre Suzano. É isso aí. Simples assim. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aço Suzano Cast. É isso aí, um tema muito apaixonante para mim, pelo amor que a gente tem pela cidade. Com Falo com certeza. muito amor e até um certo bairrismo sobre Suzano, né? E hoje temos aqui para corroborar, trazer informações, trazer a história da cidade, uma pessoa que eu admiro muito, é um ícone aqui na cidade de Suzano, que é o professor Suami de Paula Azevedo. Ele é educador, poeta, escritor, palestrante, historiador, amigo e uma pessoa fenomenal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, ao nosso É um episódio. prazer enorme estar aqui com vocês. Eu respeito muito o trabalho que vocês desenvolvem e para mim é um ganho, é uma contribuição que, se eu puder contribuir também para a nossa população, que eu amo tanto, essa cidade que entrou dentro de mim e que não sai mais, mas vamos juntos. A Suzano é apaixonante. Antes da gente seguir aqui, eu esqueci de pedir, ó, se inscreve no nosso canal, ajuda, compartilha esse link que hoje a gente vai ter muita coisa bacana para falar, muita história, muitas passagens aqui da nossa cidade, tanto da parte histórica, tanto da parte de desenvolvimento do próprio comércio da Sim. cidade, né? Tanto para quem está chegando e quanto para quem é de Suzano como a gente. Eu, né, 41 anos de Suzano, você também, né? Com certeza a gente vai ter o que aprender aqui, porque tem muita história envolvida em Suzano e a gente não sabe nem um terço dela, né? Posso apresentar formalmente o nosso convidado? Bora lá. Porque é um longo currículo. Vou passar rapidamente aqui. Suami Paula de Azevedo, um influente poeta, educador, autor de 13 livros, nascido em 46 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, se radicou em Suzano em 77, após uma temporada na França. Em 2000, recebeu o título de cidadão suzanense, reconhecimento que reflete sua profunda conexão com a cidade. Suami possui uma formação acadêmica impressionante, incluindo um DEA, do doutorado do terceiro ciclo, e um mestrado em linguística poética pela Universidade de Paris, Sorbonne. Além disso, possui mestrado em semiótica, tecnologias da informação e educação pela Universidade Brás Cubas e graduações em Direito, Pedagogia e Letras. Como poeta, escritor e palestrante, Suami é um ativo colaborador da cultura local, com mais de 30 anos como colunista semanal do Diário de Suzano. Sua obra é vasta e inclui livros como Suzano Estrada Real, O Povo Mirambava e Retratos de Suzano, Canto Meu Recanto. Além de diversos artigos ou capítulos publicados em obras coletivas, ele é autor de 13 livros ao todo. Suami é também um educador respeitado, reconhecido por seu trabalho nas áreas de educação básica e gestão educacional. Ele foi premiado diversas vezes por suas contribuições à educação e à cultura, incluindo o primeiro lugar no Mapa Cultural Paulista de 96 e as honrarias Educador do Ano pela Câmara Municipal de Suzano em 2005 e pelo Rotary Clube de Suzano em 2002. Atualmente, Suami está finalizando várias publicações acadêmicas sobre gestão educacional e preparando a obra poética completa para comemorar seus 50 anos de poesia. Ele continua a estimular novos talentos na região do Alto Tietê, promovendo a arte e a educação. Seja oficialmente bem-vindo. Obrigado pelas indicações. Só ali na graduação já parei. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje a gente tem bastante história de verdade pra contar, né? Com Hoje é certeza. aquele episódio para aquele cara que chega aqui e fala assim: quando eu cheguei aqui era tudo mato. Exatamente. Era tudo mato quando o senhor chegou? Não, mas era uma cidade pequena, com 70, 80 mil habitantes, então era uma situação diferenciada. Eu sou filho de militar e o meu pai morou pelo Brasil inteiro. Nasci no Rio Grande do Sul, mas eu fui alfabetizado, fiz a pré-escola no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, fiz a primeira série na Bahia, em Salvador, a segunda em Minas Gerais, e aí eu fui circulando. Então, a minha chegada a Suzano, ela faz um diferencial monumental. Porque eu identifiquei a minha cidade, coisa que eu não tinha até então.
E isso é extremamente importante. Você diz, mas aos 30 anos você vai descobrir qual é a tua cidade? Sim, graças a Deus consegui. E é muito importante a gente ter a sua própria cidade. E para mim, Suzano é fundamental. Eu não largo mais. E eu tenho orgulho dessa batalha toda que eu fiz. Aqui chega, eu casei em 71 com uma menina daqui, a Cristiane. Ela era filha da dona Jussara Feitosa Domski, que foi diretora. E ela, a dona Jussara, hoje tem uma escola com o nome dela. A dona Jussara, ela foi ela que deu o nome de Raul Brasil, a primeira escola do Suzano moderno, aqui desse lado. A primeira escola do Alto Tietê foi lá no Baruel, em 1870, no dia 28 de março de 1870. Significa o quê? Numa época em que autorizar a abertura de uma escola era uma coisa muito difícil, em 1870, uma cidadezinha, uma vilazinha, o que eles tinham de poderoso? Em 1870, eles tinham 13 casas comerciais, o que era fantástico. Mas não só tinha poder econômico, eles tinham um poder político enorme, porque como é que eles chegaram a atingir o governo do Império e que autorizou essa escola? Era uma coisa difícil, não é? Era uma escola só para meninos? Sim. Precisou mais 60 anos, 1930, para as mulheres terem o direito de voto e tudo mais conquistar. Mas 60 anos antes eles conseguirem isso, foi fantástico. Aí, essa evolução toda, isso me apaixonou. Eu cheguei aqui, comecei a pesquisar, e aí eu queria escrever o livro da cidade, porque eu fiquei espantado. A cidade maravilhosa dessa não tem um livro de história? Vou escrever. Escrevi. Levou uns 10, 15 anos para publicar, mas agora está publicado. Agora precisamos de uma segunda edição, viu? Vamos pensar nisso daí. A gente já estava conversando nos bastidores aqui, já a gente busca recurso e patrocínio, porque é um negócio que vale muito a pena. É algo que cada escola, cada biblioteca, cada lugar onde se fala em cultura, tem que ter uma cópia desse livro da história de Suzano. É um empenho nosso. E vocês são lideranças nessa área de empresários. Eu acho que a gente consegue fazer isso para a nossa população toda. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje a gente sobe o série, desce Benjamin na nossa loucura do dia a dia e a gente esquece, não faz ideia de como surgiu a cidade, da importância que Suzano tinha, né? Éramos um distrito, uma vila ali ligada a Mogi das Cruzes por muito tempo, mas a rota ali do Baruel, onde nasceu a cidade, é a rota de Santos, é a rota que acho que o Dom Pedro deve ter passado por ali por muitas vezes, né? Para visitar a Marquesa de Santos. E a importância desse pedaço do surgimento dessa vila que se tornou a cidade de Suzano hoje, para a economia, para o trânsito das pessoas que vinham de fora. Você está atingindo os pontos centrais da coisa. Na realidade, Suzano tem duas formas, duas maneiras da sua formação. A primeira começa lá no século XVI, 1500 e tanto, com a subida do litoral de São Vicente para o Alto da Serra, e no final do século XVII, 1600 e tal, descobre-se uma mina de aluvião, daquelas de riozinho. Era pouquinha coisa? Era pouquinha coisa, mas para a capitania de São Vicente, a mais pobre do Brasil, aquilo era uma esperança fantástica. Então, o que aconteceu? Milhares de pessoas acabaram subindo para aquele lugar. Vamos lá no Rio Taçupeba também recolher um pouquinho de ouro para nós.
E isso aconteceu, era inevitável. E aconteceu, e ali foi juntando gente. Chegou no início do século XVIII, 1700 e pouco, tinha muita gente morando ali e correndo atrás do ouro. Era natural? Claro, gente, vamos Sim. pensar. Não tinha, vamos pegar. E aí, um padre, o Dom Fernando, apareceu por lá e fez aquilo que a Igreja Católica fazia. Quem disciplinava a população era a igreja. Sim. Ah, vamos fazer aqui uma capela. Aí construiu a capela. Essa capela durou até o final do século XIX, 1890, quando ela esboroou. Mas na evolução Que do é a atual de hoje? não, Não. não. Era uma outra capela. Aquela era em taipa. Juntava pedra com madeira, com bambu e se fazia aquela massa. Só que, caramba, 200 anos da construção daquilo tudo ali e não foi rigorosamente preservado, ela esboroou. Isso aconteceu. Só que a região ali, no século XIX, já tinha um pessoal morando e de nível econômico bastante significativo, politicamente também. O que eles fizeram ali na sequência? Eles implantaram em 1870, como eu falei, dia 28 de março, a primeira escola de todo o Alto Tietê. Isso daí dá para ser um orgulho, eu me orgulho em termos de suzanense, dizer, olha, a primeira escola do Tietê fomos nós que implantamos. Então, suzanense tem uma preocupação com educação? Tem, está demonstrado. Só que o que aconteceu ali era uma escola só de meninos, que era o normal para aquela época, gente. 60 anos depois, com 1930, que a mulher alcança o voto, alcança esse poder, aí sim a gente vai ter mulher na educação. A primeira mulher a fazer curso universitário no Brasil foi no começo do século XX. Então, mas nós temos uma evolução. Ali daquela regiãozinha, meados do século XIX, 1850, a expectativa daquele pessoal era muito forte. Como e por quê? Caramba, se eles instalaram uma escola, eles tinham preocupações maiores. E aí a gente começa a observar que ali havia uma expectativa monumental do Barão de Mauá, que tinha a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Essa estrada vai passar pelo Baruel, eles vão fazer uma ramificação. E aí apareceu a ideia que o Mauá apoiou de fazer uma linha reta, uma estrada entre São Paulo e Rio. Aí todo mundo fala, vai essa estrada de ferro, como a Santos Jundiaí já passa aqui perto, vamos fazer a ligação com o Baruel, e do Baruel para Mogi das Cruzes e segue para o Rio. Essa era a expectativa do pessoal. Aquela linha férrea que a gente atravessa ali e da gente briçar ali até hoje, né? Exatamente. Isso daí tudo era um orgulho, uma expectativa monumental. Só que o Barão de Mauá acabou desistindo da proposta. Mais ou menos, né? Veio os ingleses e acabaram cortando os recursos lá que ele precisava. Ele acabou, não vou batalhar por isso daí. E os ingleses ganharam a estrada, né? E fizeram uma linha reta entre São Paulo e Jacareí. E aí passava por Mogi das Cruzes. Não passava pelo Baruel. E fizeram uma parada próxima ao Baruel, mais de 10 quilômetros do Baruel. Mas essa paradinha aqui, reconhecendo a importância do Baruel, eles deram o nome da parada Piedade. Era para colocar lenha, porque aquele tempo lá, Maria Fumaça precisava de lenha. E ali o pessoal passou a vender lenha, foi legal. Mas
ali não tinha nada. Só que o Antônio Marcos Figueira, que era um chefe da equipe que trabalhava na Estrada de Ferro, ele disse, vamos juntar com gente poderosa. Aí conversou com proprietários da região e outros, e aí fundou uma nova vila. Ele construiu a casa dele e aí convenceu todo mundo a criar uma vila, planejamento. Olha só, esse daqui, desse meu livro, o primeiro livro da história de Suzano, aqui tem uma vila planejada que vai ser desenhada para projetar essa expectativa toda. E aí, o que eles fizeram? Juntaram nomes do pessoal envolvido com a República, a grande maioria eram maçons, o Bucô de Mogi estava envolvido nisso, era uma liderança política importante, é fundador das primeiras lojas de maçonaria de Mogi das Cruzes, e aí eles alargaram essa expectativa para o poder republicano que tinha sido acabado de proclamar a República. E aí eles conseguiram o quê? Conseguiram a aprovação da vila, que eles colocaram como nome a proposta de Vila da Concórdia, maravilhoso, não é? E conseguiram estabelecer isso aí. Então, vamos convir, nós temos lá atrás a nossa capela do Baruel, a vilazinha do Baruel, a nova vilazinha, a Vila da Concórdia, aqui, que mesmo quando eu cheguei aqui em 1970, o pessoal ainda chamava essa região de Guaió, né? Em razão da proximidade com o rio aqui. E aí eles estabeleceram essas novas condições e tudo isso acabou mudando. Então nós temos uma segunda cidade que vai receber o nome de Suzano, porque conversando com o pessoal da estrada, o povo descobriu essa Parada Piedade aí vai esboroar. Ela ainda é de taipa. E eles pediram para o engenheiro de Mogi que construísse uma estação de alvenaria. E ele construiu. O nome dele era Suzano Brandão. E a estrada dava o nome das suas paradas, estações, nome de gente que trabalhava com eles. E daí, vamos chamar de Suzano. Suzano, que deu nome depois, posteriormente, exatamente. Então, isso tudo aí mostra que é importante. Aí eu falei de educação, repito, 1890 foi fundada a Vila Nova, de Vila da Concórdia. 1892 é fundada a primeira escola já dessa vila, que vai ser a segunda do Alto Tietê, a segunda, 1892, não é? E é importante destacar como a gente tem essa preocupação de criar escola. Essa primeira escolinha vai se tornar depois o professor Raul Brasil. Que aqui no Jardim Imperador. Exatamente. E isso daí para nós é fundamental, A primeira a escola de Mogi das Cruzes, ela vai acontecer 4 anos depois, em 96. Então, algo importante. Por que o pessoalzinho de uma vilazinha pequena tão preocupado com a educação? Nós podemos perder esse orgulho? Nunca mais. Com certeza. Temos que levantar é a base e o futuro de qualquer organização social, né? E só pra gente se situar, o Marcos Figueira foi o que fez sua casa e chamou... Foi. A casa ainda tá de pé ali, né? É onde tá o Museu da Memória. Da Memória? Ali ele construiu na Rua Campos Salles ali hoje, né? E só que era de frente para a estação.
Aí onde abre hoje é na os Campos fundos Salles da é o casa. fundo, né? A parte É o de trás. estacionamento de charrete. Mas também é uma dica bacana, né? Quem não foi ainda, vai conhecer o Museu da Memória. Vai. Muito bem administrado. Acho que é a Rita que está lá ainda. Conta muita história de Suzano. Tem o pessoal do artesanato, tem culinária. Você consegue saber, sentir um pouquinho, sair dessa correria, Quanta coisa, mundo né? cinzento que a gente tem. A gente volta um pouquinho no tempo ali, né? E tem muita Mas coisa que a nossa geração frequenta na cidade que a gente não tem ideia da história que está por trás daquele mesmo lugar, daquele mesmo nome. Tanta coisa já passou, já foi reconstruído, né, feito uma arquitetura diferente. Uhum. Mas ali começou uma história e a gente muitas vezes passa pelo não lugar o tem tempo como. todo, né, e Não, não não tem como saber. abandonar, Não não tem tem. como, é muito, muito Ali, importante. inclusive, acho que já está tombado historicamente e tudo mais. Mas aí a gente tem ali desenvolveu mais esse pedaço, né? Essas eram duas vilas, essa foi a que mais veio se desenvolvendo, né? Primeira cidade planejada aí da. Primeira cidade planejada do Alto Tietê inteiro. Isso daí é importante, e quando a gente olha esse mapa aqui, aparece aqui um projeto de igreja. Aqui é o projeto da igreja Da nova que matriz. seria da família Marques Figueira. Eles fizeram a capela ali, só que com o passar do tempo, o espaço que tinha sido programado para a igreja do município, ela não foi erguida. E aí se pediu. E a diocese reconheceu aquela capela ali é da família Marques Figueira, mas vamos fazer com que ela seja reconhecida como a igreja local. A diocese reconheceu todo aquele trabalho como um empenho religioso muito sério, muito bom. Sim. E aí acabou se construindo a nova igreja, já estamos falando dos anos 60, 70, né? Que foi erguida, que nós temos hoje, que é uma igreja belíssima, agradável e bem maior, evidentemente. E um marco da É cidade, um né? Porque todo marco, mundo não reconhece a tem. cidade pela Praça Não, da É o Matriz. cartão É postal, o né? cartão E o postal. não tem Marco como. Zero hoje, né? Hã? O Marco Zero da cidade Ah, hoje sim, está ali. sim, sim, sem dúvida. Não tem como. Tava até perdido, tempo atrás, escavaram, acharam ele ali. Era, né? Mas ali a gente teve padres. Quando eu cheguei aqui nos anos 70, ainda era dirigido por padres ingleses. E ali tinha escola também para garotada, com a visão religiosa. Eles se empenhavam em muita coisa. E esses padres todos, eles dirigiam tanto, eles fizeram tanto bem. A própria Santa Casa, eles se envolveram no desenvolvimento, no crescimento da Santa Casa. Então, quando a gente vê toda essa gente que se cresceu aqui, que legou, que correu atrás, eu vi e relato aqui o empenho desse pessoal todo em querer autonomia da cidade. Você diz, mas se já tinha a vila, já tinha isso. Foi colocado o desenvolvimento dela, vai ser distrito de Mogi das Cruzes. E aí foi reconhecida essa dependência, mas com o seguir, ficou claro que Suzano merecia uma autonomia. Tinha uma força política, já uma estrutura, pelo que Já. você falou, que merecia essa. Já tinha. Eles eram empenhados e muito Suzanense, cutucavam todo mundo. Isso daí é uma coisa é importante. E aqui nós tínhamos um pessoal que vai se destacar, empresários. Você diz, a família Coutinho,
que vai abrir lá depois o cartório, mas tinha o Molteni também, um químico, que vai abrir uma empresa e se direcionar, e tantos outros que vieram foram se juntando. A tecelagem do Maluf, lá do outro lado da rua, que depois o Também ajudou a Romanato desenvolver adquire. bastante, né? Criou a Vila Maluf, que hoje foi desmanchado, mas eu cheguei a ver as casinhas Sim, em pé ali. mas Sim. então tudo isso eram empresários que. Caramba, mas tinha tanta vontade de trazer indústrias fortes, categóricas. Exatamente. Nos anos 50, eh, vem a família que vai estabelecer depois a Companhia Suzano de Pfeffer, né? papel, que depois vai ser vendida para os Pfeffer, que vão dominar aquilo ali, e aquilo se alarga de uma maneira monumental. Aí nós vamos ter um prefeito, um japonesinho, que ele vai dirigir a construção de um loteamento do Sesc. Depois ele vai ser prefeito também, e ele vai se ligar com a administração dos japoneses e vai alargar esse espectro. Ele vai para o Japão também, lá, Miyahira, Pedro Miyahira. e com tudo isso ele traz o quê? Empresas. Ele traz um nome enorme de empresas que se estabelece aqui. E tudo isso aí, não tem como você fingir que a cidade não foi beneficiada profundamente por empresas muito fortes. E isso alargou o espectro. Hoje, a gente sabe, nós temos uma exportação industrial em Suzano muito poderosa, significativa, não tem como não reconhecer, e a expectativa nossa é monumental. Eu não vejo hoje como a gente não desenvolver o que já foi lançado por aí e está no meio do caminho. As escolas técnicas, as escolas que formam futuros empresários técnicos e empreendedores. Hoje nós temos a ETEC, a FATEC e o Instituto Federal, e isso alarga de uma maneira que nós Hoje, precisamos. universidade mesmo. A Unipiaget virou Também universidade. a Unipiaget alargou o espectro ainda mais, né? E agora, quando você pensa em tudo isso daí, hoje significa nós temos uma demanda. Como fingir que a inteligência artificial não está aqui e não está cobrando do suzanense um desenvolvimento? Com certeza. Então, quando a gente vê a obra da FATEC ali, aquilo vai sair. Gente, aquilo é imprescindível, não tem como. Todas essas coisas são importantes e elas trazem para nós um orgulho. Ah, mas a gente tem que lutar isso aí. Gente, a nossa cidade a gente tem que lutar enquanto viver. Com certeza. Isso é normal, mas com orgulho, a gente está fazendo um caminho muito bonito. Eu me sinto feliz. A gente é suspeito em falar, né? A gente é suspeito em falar, né? Foi uma cidade criada com muita força, né? Força política, força empresarial. Eu acho que ele deve estar aqui doido para perguntar Puta, eu amo história, cara. Tem um monte de... Por mim, a gente... qual era o cenário, porque eu acredito que quando se coloca a estação, né, nesse início desse segundo ponto da cidade, começa a se desenvolver o comércio. E hoje a gente tem a Glicéria Benjamin, como você já falou, que é os nossos marcos de comércio estão principalmente nesses locais. Mas como se desenvolve o comércio de Suzano? Quem são lembrando que a os gente tá num primeiros período produtos? dentro ali de onde começa o desenvolvimento de Primeira Guerra Mundial. Mas você tem uma imigração muito grande. Os imigrantes, a gente tem uma diversidade cultural gigantesca. Sim. Alemães, italianos, japoneses muito fortes aqui dentro. Depois dos anos 20, nós temos os japoneses contribuindo com os alemães, com italianos e tantos outros. E aqui na nossa vila, também o que a gente chamava de turquinhos.
Os Brima. Os Brima. Muitos amigos aí, grandes Na comerciantes. realidade, Tá no sangue deles, que né? a Turquia dominava, especialmente o Líbano, dominava toda aquela região. Então, os passaportes todos eram turcos, mas na realidade eram libaneses, árabes de outras origens. E nós temos uma tradição de famílias de origem árabe aqui em Suzano muito forte e muito empenhada nessa batalha. E quando a gente juntou tudo isso daí, a própria abertura de uma futura associação comercial, empresarial, isso daí, todo esse pessoal vai se mexer para que a coisa continue. Mas eu estava, só para lembrar, 1870, lá no Baroel, tinha 13 casas comerciais. Aí abre aqui uma nova vila. Gente, todo aquele pessoal, pelo menos o mais significativo, vieram para cá. Era inevitável, era inevitável. Perto da estação, onde eles podiam circular, e também desenvolveu o comércio. E aí a coisa cresceu. E evidentemente que quando a gente falou ali de empresários que acabaram vindo de fora depois disso, no começo do século XX, aí você tem um empenho muito forte, uma vontade de construir, alargar o espectro muito maior. E aí tudo isso significa o quê? Nós precisamos de população, porque tem trabalho. Vamos precisar de gente para ocupar, ocupar essas funções todas. E começou a se conseguir. E foi isso que alterou. Então, do século XX há um progredir monumental, belíssimo, não é? 1957 foi a primeira vez que eu passei por aqui. Meu pai, nós morávamos em Icaraí, em Niterói, e meu pai queria vir para São Paulo, ele queria comprar um sítio. Aí veio para um amigo, ficamos na casa de um amigo em Mogi, uma cidadezinha pequenininha, com ruezinhas estreitinhas, que a gente dava a pé por tudo lá. 57. E aí viemos a Suzano. E eu me lembro disso, atrás da igreja, o que tinha era um ponto de táxi. De charrete. Charrete, 57. E aí, a gente andou na charrete lá, porque meu pai queria conhecer, mas ele achou que era muito longe do centro da cidade. Aí fomos a Ferraz, fomos a Poá, andamos aqui pela região, mas eu lembro disso. A vila era modesta, pequenininha, mas o centro ali da região tinha isso. O que me chamou a atenção, que era muito diferente do Rio, de Niterói, era ter um ponto de táxi de charrete. O empreendedorismo em Suzano é nato. Não vamos parar, não. Adorei, já tinha empreendedor lá. Essa diversidade cultural que a gente tem, você vê, os japoneses vieram mais afeitos à agricultura, né? Então, os italianos, os japoneses, os turcos, mais o comércio está no sangue deles, né? Tecido, né? Muito tecido. Minha mãe trabalhou na tecelagem, que foi a Camilo Nader, que vocês falaram do outro lado lá, que ela trabalhou anos na Camilo Nader, depois teve outra grande tecelagem, onde hoje ali, próximo ao hospital, tinha uma grande tecelagem, ela trabalhou anos lá, e tinha muito da comercialização. Peles Polo Norte era atrás da tecelagem. Exatamente. Então, essa parte de móveis também, que a gente até recebeu aqui, que é a Débora, né, Rafu, o pai dela iniciou com venda de móveis novos, usados e tal, então, essa parte dos turcos, né, eu acredito que vem muito dessa área de tecelagem, de móveis, tapetes. Foi. Né? O Molteni vendeu a parte dele para Polo Norte. E eu acho que talvez até a gente pudesse pensar nas instalações da Polo Norte como um espaço histórico a ser preservado e um espaço cultural, outra coisa. Minha avó, minha mãe trabalharam lá. Então, tem muita coisa para a gente repensar. E a gente pode pensar. É difícil? Eu sei que é difícil. Em 77, quando eu vim para cá,
era o primeiro mandato do Estevão Galvão de Oliveira, que era o meu concunhado. Eu sou casado com a minha mulher, é irmã da Viviane. E aí ele falou, fica aqui, fica aqui. Eu tinha convite para dar aula na USP e no Rio. Aí, Eu tinha pouco fica poder aqui. de convencimento, né? Aí eu Saudoso fiquei na Estevão, né? dúvida, claro. Mas ele falou, vem aqui para a prefeitura, você vai pegar essa parte aqui, que a doutora Dulce dirige a parte de educação, e você abre esse setor aqui, vai mexer. E aí foi que eu constatei que precisava de muita coisa. Em 77, em junho, julho, eu fiquei até dezembro de 77 na prefeitura e deu para fazer algumas coisas incríveis, do espanto que hoje as pessoas acham estranho. Nós não tínhamos biblioteca. Oficialmente, lá no Paço Municipal, tinha uma biblioteca, tinha uma mesa, E alguns uma livros. cadeira, mas não tinha biblioteca. Aí eu consegui montar. Mas não tem livro, então vamos fazer uma campanha. Juntei com uns amigos da época, me lembro do José Luiz de Paula, que me ajudou muito em bairros, o Morricone, ele também era um garoto, e eles corriam. Eles iam para os bairros e pediam para a população, doe livro, doe livro. Ah, mas é só livro usado. Eu quero, o que tiver, deu. Nós montamos uma biblioteca com milhares de livros e alugamos o segundo andar daquele prédio do lado do Paço Municipal, ali na Campos Sales, e instalamos ali a biblioteca municipal. Depois, nós tivemos que abrir uma segunda biblioteca lá no Sesc, lá perto do hoje Mirante. E, quer dizer, havia demanda? Havia demanda. Vamos fazer exposições de arte. Ah, mas aqui não tem isso, ninguém vai. Fui lá, consegui umas exposições de arte, conversei com amigos em São Paulo, e eram secretários de cultura, outros que foram meus colegas na Europa, com estudantes comigo, e eu cedo material para você fazer exposições de arte. Nós fizemos exposições de arte aqui, que eu fui conversar com o pessoal de ônibus, da empresa de ônibus. O senhor pegaria os alunos nas escolas e nas empresas? Ah, sem problema. Nós fizemos exposições de arte com 5.000 visitantes em 77. Então, dá para fazer? Dá. Querendo, dá. Nós fizemos concertos musicais ali no salão paroquial, atrás da igreja, que era o único espaço grande que a gente tinha para essas condições, e aconteceu. Então, só que minha mulher ficou grávida e apareceu um segundo filhinho, aí minha filhota. Aí eu falei, gente, eu preciso de um salário maior. A prefeitura não tinha condição. Aí eu falei, eu vou dar aula. Aí comecei a dar aula em universidade, que ganhava um pouquinho melhor, e entrei para a rede estadual também. Então, em São Paulo já não dava, porque eu tinha aula na USP de manhã e de noite. Eu tinha que viajar para lá, comer, e o custo ficava grande. Se eu desse aula aqui e aqui perto, era mais barato. Então, gente, eu me orgulho de bater essa luta para minha própria vida por uma cidade que se abriu para mim. Então, o que eu gostaria era de lembrar uma coisica que a gente aprende quando dá aula na escola. Eu comecei lecionando na Europa, em universidade. Aqui, eu fui convidado para dar aula no secundário, meninada. Eu tive que fazer curso para aprender tudo, porque dar aula para a universidade não é igual para criança. Então, eu tive que reaprender tudo isso daí. E foi muito importante. Me orgulho de tudo isso. Só que aí eu aprendi também uma coisa. Por que eu fui lutar
para escrever livro de história da cidade. A criança, ela assume a sua identidade quando ela identifica papai, mamãe, irmãozinho, depois os priminhos, o vizinho, os coleguinhas da escola e segue, amplia. Quanto mais ela souber desse pessoal, mais orgulho ela tem e ela se identifica. Eu pertenço a esse grupo. E ela vai se orgulhar. E a partir daí, é fundamental que eles aprendam a história do seu lugar. Ele vai preservar, não vai vandalizar. Nós acabamos com o vandalismo se a gente implantar a história da cidade nessas pessoas todas. Porque passa a ser a sua identidade, é você que está ali. Então, isso tudo passa a entrar como orgulho para nós. Então, gente, vamos em frente, que atrás vem gente, que a gente está no caminho correto. Vamos em frente. É isso aí. Quem não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Né? Exatamente. Eu estava falando aí de 77, mais ou menos, né? Eu conversando com a nossa nem associada. existia ainda. Não, eu também não. Mas conversando com a nossa associada, Dona Célia, da Celina Flores, ela fala que ela chegou em 73, né, aqui, e que era ela ali na Praça dos Expedicionários, naquela lugar que ela está até hoje, e a Liz Flores, lá embaixo. E quase nada no meio. Mas já tinham 2 floriculturas na cidade em 73, e as 2 até hoje. As mais fortes da cidade, né? As marcas mais fortes em flores e tal, estão aí até hoje. E ela fala que ela viu aquela... Suzano o perdeu, glicério. né, esse título, porque Suzano sempre foi conhecida como a cidade das das flores. flores. E a Festa das Flores, ela tinha todo ano. Era ali, naquela rua onde é a frente do Paulo Portela, do ginásio. E ali se fazia a Festa das Flores. Só que foi diminuindo a plantação. Então, muita gente continuou com plantação de flores, outros foram para Mogi das Cruzes. Aqui ainda tem, mas é pequena. Houve uma queda nisso e uma evolução muito grande na plantação de hortaliças, principalmente. Sim. E aí mudam as coisas. Ainda tem gente plantando flores, sim, mas a gente teria dificuldade de fazer uma festa das flores com uma produção local. Local já complicaria. Teria que a gente pensar em algo maior e alargar esse espectro. A gente pode pensar. Nos últimos aniversários de Suzano, a exposição de flores ali que a prefeitura fez, a Expo Flores. Os japoneses aí a gente estão consegue aí ver para ali nos orientar. um pouquinho do que a gente ainda tem na cidade. Exato. Mas acho que é até questão de crescimento, né? Porque você aumentando a população, você vai cultivar flor, cultivar hortaliça, alimento. Aumenta a demanda de outras coisas também, né? Não, mas esse caminho dá para abrir sim. Uma coisa também que ligada ao comércio que foi bastante importante, você citou aí do Pedro Miaíra, né? Foi a época dele, que veio o Sesc para cá. Hoje a gente chama de Sesc porque é ligado ao setor do comércio, né? A entidade Sesc. Não, já era. Quando eles criaram, ali era para ser um condomínio de luxo, para uma coisa... atender os comerciantes. Quando eu era pequena, eu vi uma história que Silvio Santos tinha uma casa no Sesc, que, tipo, pessoas, assim, importantes tinham casa lá. Sim. Lenda urbana. Lendas, assim, mas era um bairro planejado, de uma estrutura maior, né? Você morou perto, né? Na verdade, a vinda do meu pai para Suzano, meu pai mora em São Paulo, foi por conta do Sesc. Eles vieram morar na casa de um parente que tinha comprado ali aquele condomínio, etc. E aí depois que ele comprou um terreno ali no Boa Vista, e a gente subiu um pouquinho. Aí depois você fala que o Cris, nosso diretor, que é criado no asfalto. É que eu brinco. O pessoal nasceu no centro, mimadinho, eu sou lá do outro lado da linha. Isso aí que você está falando é real. Isso aí é extremamente importante a gente considerar. Foi feito? Foi. E lá, quando a gente pensa no Miaíra, ele alargou o espectro. Mas fica claro, ele era um líder lá. E quando ele alarga
com o domínio japonês aqui. Ah, mas desde do distrito de Suzano a gente tem japonês. Sim, dos anos 20 para cá, não tem como você fingir que não entendeu. Evidentemente que a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, eu tenho um sogro alemão, e quando a gente vê a Segunda Guerra Mundial, os alemães e os japoneses foram perseguidos. Eles Italianos aqui também. não podiam. Italianos também. É? E os italianos Eles também. também. Então, você pega, todos eles eram perseguidos, sim, eles tinham muita dificuldade de alargar seu espectro. Então, só que depois da guerra, aí sim a coisa começa a mudar e a gente vê um outro caminho. Mas a gente vê também que os japoneses, os filhos deles, que eles iniciaram com agricultura e essa área, os filhos vão fazendo faculdade, principalmente medicina, Odonto. saúde, e eles alargam o espectro de engenharia e empreendimentos. E com a implantação das fábricas de origem japonesa aqui, a coisa avançou demasiado. Isso daí é muito importante, não dá para você fingir que não entendeu. NSK, Komatsu, Mitutoyo, né? Só três exemplos de fábricas gigantes Então, da origem. Sim. E a gente, só para arrematar o assunto do Sesc, eu me lembro ainda um pouco de ser algo assim: Parque Maria Helena, Vila Maluf, Sesc. Né? A gente não tinha esse decorrer, né? Esse Não. caminhar que hoje a gente chegar no Sesc, a gente já tem outros bairros, que nem você falou. Aí teve o Boa Vista, Revista, são bairros tudo que surgiram nessa ligação, né? Entre Vila Maluf, ali na ponte do Rio ali, até o Sesc, né? Desenvolveu uma outra região da cidade completamente, que hoje é mais... A Vila Maluf que foi desenvolvida pela indústria, né? Quando veio a família Maluf com a tecelagem para cá. Tecelagem, Eu lembro, sim. não sei se você lembra, ali onde é a Jolie hoje, eram várias casinhas ali que era onde Lembro. moravam os funcionários da... Era uma parte da história bacana. E hoje, quando eu cheguei, era do mato. A minha mãe foi moradora do Parque Maria Helena há 60 anos, né? A gente já tá com 63, deve ser aí. Coisa de 60 anos, meu avô comprou um terreno lá, não tinha nada, era atravessar a linha do trem de a pé, né? Só terrenos e vir pro centro, né? Vir aqui para cá fazer alguma coisa, porque lá era só mato, literalmente. Pra você ver como é, porque a gente, como empresário, como empreendedor, a gente às vezes é muito demonizado. Sim. Mas pode ver que todos os grandes avanços, eles vêm por meio da indústria, por meio da instalação mas de a gente tem que novas lembrar forças. que dos anos 60, 70, faltava mão de obra. E o pessoal do interior de São Paulo não vinha. Aí se descobriu, nordestino, vieram com uma O peso, né? poderosa, com um peso monumental. E aí atendia a demanda não só de comércio, mas indústria. Eles vinham e topavam e se instalavam e se agregavam. E isso tudo fez uma situação nova. Era uma nova população. Evidentemente, mas passou a ter uma classe média pobre e uma classe ainda abaixo dessa classe média. E sim, eram batalhadores, mas que eles lutaram para isso e fazem parte da nossa construção, isso é inegável. Eu posso lembrar que eu também sou poeta? Oh, com Pode. certeza. Eu fiz um poema há uns 40 anos atrás, pelo menos, sobre as ruas do comércio de Suzano. Coisas que eu vivenciava. Como era andar na Glicério, como era andar pela nossa cidade. As ruas do comércio. Não praticamos mais aquela antiga comunidade. Nosso comércio vira franquia, vira loja de rede. O balconista não sabe seu gosto. O gerente já não tem nome. Conheci outra Glicério, era outra Benjamin, em que cumprimentava a todos, da marcenaria Olímpia, da loja do seu Michel, do outro lado da rua,
ao lado do bilhar do Ticão. Ou, quem sabe, seguisse de uma conversa na gráfica do Rana à padaria Soberana para um café no balcão com o Rodrigo. E ali próximo ao Cine Saci, seguir na farmácia do seu Agenor, a ver as roupas novas do Faim, ir do armazém do Varejão à sapataria do Castro. Depois de uma conversa com o Jorginho e outros tantos que já se foram. Hoje está diferente, visualmente poluída, dizem alguns, muito mais cheia de gente, tanta cor e ousadia. Ninguém sabe quem é quem. Não há mais fiado em confiança, nem caderninho de compras. Ficou tão impessoal, pois a vida muda valores. Tudo isso é tão normal, muda tudo, mudei eu. Empalideci meus cabelos ao ver o que já não sou, mas que guardo dentro de mim. Essas coisas todas Até arrepiou. são orgulho. Evidentemente que você também ouviu papai e mamãe falarem. Ah, não, mas isso. Cine Saci, Algumas- Soberana, eu estava Algumas lá. coisas- Eu assisti o Rei Leão no Cine Social. Eu assisti Lua de Cristal também. Padaria Soberana, Rodriguinho, Sim. Rodrigão, meu Rodrigão, xará, Monteiro. A gráfica do Hanashiro Sim. também. E ficou até pouco tempo, né? Atrás. Uns 10, uns 10 10 anos, anos aí que ainda funcionava tipografia ainda, coisa que é da minha área. A gente E se ele empolga, fazia né? as notas fiscais do comércio da região, ele que imprimia. Imprimia talão de nota. Era uma coisa artística mesmo, uma montagem de tipos, etc. Ticão. Isso. O Ticão não faz tempo também que eu não vejo. É. O Tiquinho eu vejo ele correr Ele pelas ruas aí subiu, quase todo o dia. Tiquinho corre. Mas isso tudo é importante a gente repensar. Ter orgulho. Eu disse para vocês, mas a cidade entrou dentro de vocês, sim. Ela entrou e se tornou a minha cidade. Então, isso tudo é uma situação que você passa a ter orgulho. As homenagens que eu recebi, você achou interessante, é um fato. Quando eu recebi o título de cidadão suzanense, para mim era algo fantástico. Eu trouxe minha família do Rio, meus irmãos que moram ainda lá, vieram todos para. Você se tornou suzanense, agora sou por lei. Mas eu acho que todos nós temos que ter esse orgulho. É que passou o tempo, esse breve currículo, hoje eu tenho mais de 20 livros Já publicados, mas essas homenagens eu nunca vou esquecer, nunca vou deixar. Este ano eu completo meus 79 aninhos, não é? Um orgulho, e é um orgulho ser reconhecido pelo suzanense, e isso que é importante. Você vai mudar? Não. Essa é a minha cidade, é aqui que eu fico. E o orgulho é realmente a gente batalhar para fazer segunda edição desses livros de história e cada aluno ter o seu livro na sua casa, na sua escola, os empresários terem também, eles saberem disso. Eu continuo fazendo, faz 20 anos que eu faço palestras sobre a história de Suzano no tiro de guerra, na Guarda-Mirim e outros lugares. Você diz, mas você continua fazendo? Faço isso com orgulho. Você que inventou essa história? Sim, os documentos estão aí. Eu passei agora para o Rodriguinho aqui uma documentação onde a gente estava discutindo. Por que tem nomes de obras do Monteiro Lobato lá no Colorado?
ele foi dono de áreas lá do Colorado. E mais, nessa pesquisa, nesses documentos, mostravam também que a mulher do Vinícius, a primeira mulher do Vinícius, pelos anos 40, a família dela tinha uma ligação com o Monteiro Lobato. E ela recebeu herança também, uma área lá no Colorado. Então, Vinícius de Moraes também era proprietário, também. Galera do Matou uma Colorado. charada agora, porque eu nunca entendi por que as ruas ali da Vila Morim, Vila Urupês ali, tem os nomes dos personagens. É Rua Jacatatu, Foi é Rua Gato Cinzento. em homenagem a ele. Eu nunca tinha imaginado. Hoje eu tô com um documento, vou ver depois se a gente tem como compartilhar. Pode ser compartilhado? Documento público? Pode, é o documento. Que é o documento cartorário da aquisição, do lote, dos terrenos, das metragens do Monteiro Lobato. E depois passando ali pra a esposa do Vinícius A de galera Moraes. do Colorado criando um orgulho agora. Fala, será que era aqui? Fica alimentando a rixa, porque a gente também tem, Suzano tem essas rixas de bairro, né? Era isso daí tudo. Mas isso tudo, gente, eu sei que talvez esteja tomando mais tempo do que o necessário, mas vamos colocar o nosso orgulho como demonstrativo de que a gente pode avançar e ter satisfação. 76 anos de autonomia, é pouco. Nós estamos falando de uma vilazinha do final do século XVII, 1600 e qualquer coisa para cá. 400 anos? Sim. Qual é o problema? Orgulho, gente. Nós evoluímos, nós crescemos, nós passamos de uma vilazinha para uma cidade, né? Eu, nesses 50 anos quase que eu estou aqui, passamos de uma cidadezinha modesta, humilde, para o que é hoje uma cidade fundamentalmente de classe média. Essa classe média talvez precise mais de formação, educação. Sim, vamos nos empenhar a oferecer isso aí, mas houve uma melhora econômica da cidade? Sim. Não há como fingir que não entendeu. O número de carros pela cidade não é fictício, é real. Mas a gente pode ter orgulho disso tudo aí. Eu continuo avançando com a minha Falando cidade. em orgulho, eu posso só abrir um parênteses? Porque eu acho que orgulho e mérito a gente tem que divulgar e enaltecer. Pri, Sim. faz por gentileza a leitura da premiação das homenagens e medalhas que tem nosso convidado. Sim, Mapa Cultural Paulista, primeiro lugar, poesia de 96. Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, título de cidadão suzanense em 2000, Câmara Municipal de Suzano, destaque profissional educador do ano 2002 no Rotary Clube de Suzano, amigo das crianças 2002, Unesco, Unicef, MEC, honra ao mérito educador do ano 2005 na Câmara Municipal de Suzano, medalha de reconhecimento do mérito humanístico e cultural na Câmara Brasileira de Cultura em 2001, Cruz de Reconhecimento Cultural e Social, grau Comendador, na Câmara Brasileira de Cultura 2004, Cruz do Mérito Filosófico e Cultural 2005, na Sociedade Brasileira de Filosofia, Literatura e Ensino, Grande Medalha de Ouro, grau distintivo de Embaixador da Divine Académie de Arts Letters of Culture, da França, 2014. Foi. Antônio Marques Figueira, pela Câmara Municipal de Suzano, a maior honraria da cidade em 2015. E Marechal Tromposki, patrono magistério do Exército Brasileiro em 2018. Olha, É a maior o calibre. medalha para educadores do Exército. Eu tive essa honra também e vou continuar batalhando, não só pela lembrança que traz meu pai, mas pela batalha que eu sempre fiz, não apenas pelo Exército, mas o tiro de guerra eu continuo e vou continuar enquanto eu puder. Cara, meus parabéns, um grande orgulho e obrigado pelo trabalho que você faz, tanto na divulgação da história quanto na busca, né, dos dados históricos, na compilação de todos esses eventos que a gente tem.
Eu não sei se você quer fazer mais uma pergunta, mas antes de você encerrar, eu queria fazer uma porque hoje é dia de festa, né? Não, Dia do eu, por aniversário. mim, eu converso aqui de boa. É que Eu ele já sou tá preocupado apaixonado com o por história, tempo. né? Dia de festa hoje na cidade. Já já, nosso querido presidente estará assistindo o Belo, porque é o fã de carteirinha. Eu falei que eu não ia perder essa Vai piada. ter que Dia ter do a show quinta do Belo. série, né? E eu queria que o senhor falasse das festas que o senhor viveu nessa cidade. Eu tenho 41, eu vivi só festa do peão, umas coisas. Ariovaldo, essa é a personalidade das festas da cidade. O senhor tem um panorama de festas aí? O que são tidas as festas tradicionais da nossa cidade? Eu participei de algumas diretamente. Carnaval, eu fui jurado um monte de vezes. Carnaval de Rua de Suzano, maravilhoso. Ah, Viúvas Virgens, os blocos todos na rua, lembra disso? Exato, A exato. gente sentava na guia, na calçada para E assistir. era uma satisfação. Não tinha violência, não é? A gente sabe que isso é muito complicado por todas as cidades onde ocorre isso, mas era uma satisfação, não só o carnaval, os desfiles de 7 de setembro, nós tínhamos o desfile de 2 de abril, essas coisas todas sempre foram um orgulho, uma satisfação. Eu participava diretamente do que sempre me chamaram muito para essas coisas e a gente ia com maior satisfação. As festas das flores e tantas outras festas que a cidade caracterizou, isso daí, a japonesa, lá na Ipelândia, você diz, mas você circula por aí. Ué, qual é o problema? É a minha cidade. Então a gente tem que ir. Eu participei de tudo isso daí com uma enorme satisfação, porque as pessoas eram felizes de participar. Sim. Ah, mas carnaval hoje é só em São Paulo. Mas se fizerem aqui, vai ter festa. Vai. E vai ter participante. Não era uma invenção dos anos 60, 70, 80. Gente, faz de novo que volta a ter isso. Então você tem essas coisas. Exposições de arte, exposições de cultura, tudo isso, música, nós temos de retomar. Eu fui secretário de Cultura e sei, numa administração sem recursos, sem dinheiro, mas mesmo assim, nós conseguimos montar uma orquestra. Então, é possível fazer isso? É possível fazer mais exposições de arte? Eu sei que se faz isso, ainda continua. Vamos continuar persistindo fazendo isso. E o pessoal publicar mais livros também. Vamos ter orgulho disso daí. Você quer um pouquinho de história? Lá, há 30, 40 anos atrás, amigos japoneses, eles faziam o haikai. O haikai é um poema de 3 versos, com 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas. E fala sobre a natureza, especialmente a primavera e as estações do ano. E os japoneses, eles faziam isso, escreviam, e depois eles circulavam. E quando o outro ali lia aquele poema, ele queria escrever o dele também, escrevia e juntava com mais 2, 3, 4. Eu fazia em português, mas eles gostavam da mesma maneira. E eu me lembro disso, dessa amizade, como isso circulava bem. As nossas festas, não deixem elas sumirem. Elas estão aí, vai estar guardadinha no coração de papai, de mamãe, vovó, vovô, mas ela pode ser recuperada no coração dos jovens. Isso vão Eu ter. acho que falta, como você falou, acho que até tem diversas. Eu acompanho de perto ali, tem diversas exposições, principalmente ali na biblioteca, ali Sim. no municipal, onde fica a Secretaria de Cultura, tem diversas exposições de pintores, etc. Mas o que eu vejo é que falta interesse da população. Né? Às vezes você vê o artista ali que está ali para mostrar sua obra, Ele não sabe. para doar aquilo,
e você às vezes não tem um público, você não tem, chega a dar dó, né? Vamos retomar isso aí. Acho que a minha opinião é que isso tem que ser retomado por meio da educação, Eu da saio, eu saio fazendo palestra para atrair esse pessoal. Tem que retomar esse o hino, orgulho, voltar né? o hino nacional na escola, o hino de Suzano na O escola. orgulho de ser suzanense, né? Tem que voltar para as crianças isso. entenderem o valor, como ele Isso. tinha falado do pertencimento. A identidade, Entender que você faz pertencimento parte disso aqui, que essa história Faz vai parte estar da em gente. você de alguma Sofreu forma. uma desconstrução dessa questão de Isso. civismo. Isso. Né? Antigamente você tinha lá educação moral e cívica. Exato. Aí atrelaram muito ali a período militar. Não vou falar de história, de posições políticas, mas foi tão desconstruído, às vezes, coisas que não eram necessárias. Né? A gente tem que conhecer a nossa história, tem que conhecer a nossa raiz. Mas do mesmo jeito que a internet veio para globalizar e trazer o benefício, mas ela trouxe isso também. Eu pertenço a todo lugar, porque eu posso estar em todos os lugares através da internet. Eu conheço países, eu conheço isso, e acaba perdendo a raiz, a essência de realmente onde você está. Você é da onde? De onde? Não, sou de qualquer lugar, né? Porque no celular você pode estar ao vivo em qualquer lugar, então perdeu-se um pouco disso. E a nova geração, se a gente não trazer isso a eles a todo tempo, se perde mais ainda, né? Eu acho que você pode ser, você é de todo lugar, mas você tem uma origem. Sim. Você tem uma origem, você vem de uma família. Tem papai e mamãe. Né? E quem mais? Às vezes você pode até não gostar da sua origem, mas você tem. faz parte da sua história. Com certeza. Não tem eu falei da festa do peão, eu falo que era um orgulho para mim como jovem ver aquela abertura que Lilian Gumiero fazia nas festas do peão já da época, né, da minha juventude, da minha adolescência. Era uma abertura digna, a gente fala assim, claro, para a época, mas assim, digna de abertura de Olimpíada, tinha toda uma coreografia, era toda uma coisa na arena ali, né? E eu falo, olha quanto poder já tínhamos, né, nessa cidade. Quanta coisa a gente já conseguia construir, talvez na época com pouco recurso tecnológico, então nada se comparado a hoje. Quem organizava a festa do peão era Ariovaldo. Inclusive, até fazer um agradecimento aqui público. Ele me deu uma cópia daquela foto da estação de Suzano e tal. Porque é ele que possui essa foto original, né? Ele tem um registro fotográfico da história da cidade gigantesco. Isso tudo aí é um empenho. Eu me lembro, o Estevão era orgulhoso, então a administração dele foram vários anos, e a festa do peão era algo, dizia assim, mas Suzano não tem criação de gado. Sim, mas a festa do peão é para comemorar e trazer essa gente toda também. Hoje se faz isso em Itaquá? Sim, lá também não tem. Não, mas vamos pensar, nós podemos ter outro tipo de festa? Podemos, e a gente pode repensar nas nossas origens, na nossa formação, aonde a gente foi construindo todo esse corpo, essa alma toda que a gente assumiu. Nós somos isso. Não tem como você fingir que não. Mas você vivenciou a festa do peão, mas tem uma meninada aí que nunca ouviu falar disso. Então, podemos repetir isso? Não necessariamente a festa do peão. Podemos ter outros empenhos. O Rodrigo resgatou a Expo Suzano agora, que veio com força, né? Nos últimos 4 anos a gente teve shows, teve lá no Parque Max Pfeffer, que também é um espaço bacana. Por que não? Agora mesmo vai ter esses shows todos aqui, hoje e mais. Por que essa festa lá no Parque Max Pfeffer? Porque a gente precisa dar alegria para esse povo também. Sim. Eles comemorar. Então, com orgulho, comemorar. Nossa isso, história. Que pelo menos nessa data nós lembramos e somos orgulhosos de ter a gente veio falando as coisas, eu sempre conversei muito com meus avós e tudo mais, e meu avô mais próximo ali dele vir a falecer, ele se aproximou muito. E ele ficava contando os causos, contando as histórias. Aí ele contou, focou na família, a gente imigrante italiano, veio de José Bonifácio, para cuidar da terra que ali atrás da Companhia Suzano. Aí que eu descubro por que eu gosto de uma pinguinha, né? Porque a família tinha um alambique ali, a família cuidava desse alambique. Aí ele falou que ele vinha de charrete até o centro de Suzano para fazer as entregas. Foi aí que ele conheceu a minha avó,
que domingo era dia da missa, que vinha todo mundo Exato, arrumado. Tal. exato. Pro coreto que tocava música e podia oferecer em frente É, à soberana, que eu já sei dessa história também. Minha mãe E- ficava rodando a isso- praça. Eu falo que isso hoje dá outra conotação, mas ficava caminhando na praça ali. Mas isso que vocês estão falando, aí me lembra também aquelas coisas. Eu morei durante 20 e tantos anos na minha casa na Vila Masa, e a Vila Masa o dono dela o que tinha ali, naquela região, era vinhedo. Uhum. A Soves, onde hoje está naquele terreno que vai da Monsenhor Nuno até a Felício de Camargo, aquela região toda ali era a fábrica da Soves, onde se cuidava e tinha gente à beça plantando isso. Lá no Jardim, outros parques também, indo para Palmeiras também, ali nós tínhamos plantações de uva também, e tinha um vinho daqui muito bom. Aí você diz assim, poxa, mas isso aí desapareceu. Desapareceu porque é evidente que alargou-se, vamos precisar de lugares para construir casas e não manter um vinhedo Uhum. na região da Vila É o que Masa dá hoje mais lucro, né? seria complicado, mas dá para a gente pensar na nossa formação, o que está por trás. Isso daí é tão, tão bonito, tão gostoso. Para mim é ótimo. Eu só posso agradecer me convidarem. Muito bom. Nem sei quanto tempo que a gente tá falando. Chefe, acho que a gente precisa encerrar, que o estourou? pessoal quer assistir o show do Belo, né? Vamos É, fazer companhia. Já, E eu aí- preciso pegar minha faixinha. Aí eu Pra pegar eu sua levo- faixa, pôr sua camiseta que Ó, você mandou de fazer. novo, com não a é que eu foto. gosto. Eu sou o cara do rock and roll. É que pra irritar, às vezes de manhã eu mando uma figurinha que tá assim, ó. Aí tem a carinha do Belo, dia pra vocês. Então todos os grupos que a gente tem, eu mando essa figurinha pra dar uma zoada e colou que eu sou fã do Belo. É fã do Belo, Débora Ixi já falou isso aqui ao vivo, inclusive, que tá te esperando lá na festa, então vamos encerrar. Mas foi um orgulho imenso ter o senhor aqui, conhecer todas essas histórias, foi maravilhoso, eu adorei. Bom, Cara, eu me empolgo, eu amo história, eu amo a cidade. Se pudesse, eu ficava aqui 2, 3 horas contando caos. Adoro encostar em algum lugar e alguém começar a contar a história pra gente da cidade. E é um grande orgulho ser suzanense. Como você falou, você sente, às vezes, a necessidade de devolver algo pra cidade, porque ela te deu muito. Então você tá devolvendo na forma de história. Às vezes muita gente pergunta, por que vocês fazem isso? Vocês são loucos. Participar disso, você tá na associação, Sim. ou entidades beneficentes. Mas é um jeito da gente devolver pra cidade todo o amor e carinho que ela traz pra gente, né? Então, com essa mensagem de devolução, conhecimento da história, orgulho da sociedade e gratidão por tudo que ela proporciona, vamos devolver um pouquinho de amor, um pouco de educação, um pouco bem... Devo trazer o bem comum da nossa sociedade. viva Suzano! Perfeito. Viva Suzano, parabéns pelos seus 76 anos de idade, né? Até emociona, até embargado aqui. Obrigado para vocês que acompanharam o nosso episódio. Hoje, um dia emblemático. Já a gente se vê no show do Belo. Isso. Observem na primeira fila. Rodrigo estará lá. Parabéns, Suzano. Parabéns a todos os suzanenses que, como eu, tenho muito orgulho de estar nessa cidade, de ser empreendedora, empresária nessa cidade e poder devolver um pouquinho também, como disse o Rodrigo, né? Empregando pessoas, quando a gente tem os nossos serviços voluntários, as entidades que a gente faz parte. Então, parabéns a todos nós. Parabéns e obrigada também por ser um suzanense no papel. Muito obrigado, grandíssimo orgulho ter sua amizade, ter sua convivência, conhecer um pouquinho da sua história. E para você que nos assistiu até agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, comente, compartilhe à vontade. A gente falou de tantos assuntos, mas eu acho que a gente merecia mais cortes do que a gente faz normalmente, né? Acho que sim. E é isso aí. Até o próximo episódio. E parabéns, Suzano. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Parabéns, Suzano! Obrigado. Que bom.